pessoal! Voltamos com mais um programa Trazendo Graça e nós estamos estudando o livro de Mateus e vamos dar sequência aqui no capítulo 8. Já separei aqui o capítulo 8, começa falando da cura do leproso, tem da cura do centurião, dos criados do centurião, a cura da sogra de Pedro, há muitas curas. E o que eu queria falar dentro das curas é o seguinte, aqui Jesus, se você reparar a forma como Jesus curava, ele em momento nenhum fazia entrevista com a pessoa, se ela estava pecando, se ela não estava pecando, se ela merecia. Não, a cura é gratuita, tá? Jesus, ele dá a cura para cada pessoa que crê que pode receber isso dele. Eu quero que você se livre de toda acusação. Quando você precisa de uma cura, você começa a olhar para a sua vida e analisar se você merece receber. Não faça isso. A cura não é para quem tem mérito, a cura é para todo aquele que acredita que Deus pode curar. Isso Jesus dá de graça, isso ele tem de sobra. Então, todas as pessoas que você vê Jesus curando, nenhuma delas propriamente adorou antes de curar ou fez alguma coisa para receber cura de jeito nenhum, ok? A cura é gratuita para aqueles que acreditam que Deus pode curar. E isso é independente, pessoal, até mesmo de quem está na igreja ou não, tá? Qualquer pessoa você pode pregar para a pessoa: receba a cura porque Deus quer dar isso para você. Deus é bom, Deus não dá nada condicional. Deus dá porque agrada a Ele fazer coisas boas, ok? Vamos para o capítulo 9, no verso 16, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Essa passagem começa falando ali do jejum. Eu não vou agora me ater a respeito do jejum. Tenho algo sim para ensinar a respeito do jejum, mas quero deixar isso um pouquinho mais para frente. Vamos falar aqui dessa questão aqui sobre colocar vinho novo, vamos pegar essa parte, em odres velhos. Ele diz aqui que se você colocar vinho novo em odres velhos, o odre ele vai se romper, porque ele não vai suportar, certo? E você vai perder tanto o odre que se rompeu, como vai perder o vinho que foi derramado. Você vai perder as duas coisas. Do que ele está falando aqui? Gente, então, vamos entrar num tema super polêmico. Vamos entrar no tema da igreja de Laodiceia, que é em Apocalipse apresentada, que é a igreja morna. Apocalipse, vou adiantar um pouco aqui, Apocalipse, aquelas igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse são os 7 tempos da igreja. Quando chegar lá eu te explico o tempo de cada uma e te provo isso. Mas falando da última igreja, é a igreja morna. O que é o morno? O morno é um misturado com quente e frio. Hoje o morno, que se fala na igreja, é a pessoa que vem na igreja de vez em quando. Isso é balela, irmãos, não tem nada a ver com isso. Morno é mistura de quente com o frio. É a mistura da lei com a graça. Nós estamos no tempo da última igreja, a igreja que está prestes para ser arrebatada, graças a Deus, e é a igreja que misturou lei com graça. Então você vai numa igreja hoje, eles pregam sobre Jesus, Jesus é a graça. Só que quando eles colocam Jesus, em seguida eles falam, mas você tem que fazer isso para conquistar aquilo, mas você tem que fazer isso para ser salvo. Então eles não pregam nem graça e nem lei. O que está acontecendo na igreja? Não fica nem uma coisa nem outra. A pessoa não retém nem lei, ela não é nem fria, porque ele fala lá, antes fosse frio ou quente. Deus não falaria antes fosse frio para uma pessoa que na verdade é desviada. Não poderia ser. Antes fosse frio seria ou antes você conseguisse cumprir 100% a lei, ou antes você fosse super quente, andasse pela fé. Não, nenhum nem outro. Ou seja, você não cumpre a lei e muito menos crê na graça. E é exatamente o que está acontecendo na igreja atual de hoje. Essa é a igreja morna. Eu sugiro você a trocar a sua aliança, sair extremamente da velha aliança. O Velho Testamento hoje, ele é para nós aprendermos, sim, e para nós encontrarmos Jesus ali. Em cada livro do Velho Testamento você vê Jesus. Isso a gente vai estudar e eu vou te mostrar isso. Jesus é para ser procurado nas Escrituras. O Velho Testamento hoje não é aplicado a nós como era antes, ou seja, uma aliança que era feita com base na lei. Não, hoje nós estamos vivendo a graça e o Novo Testamento, né? É igual a gente vê ali em Gálatas, quando diz sobre Agar, a concubina de Sara, ser a lei e Sara ser a graça, né? E o que fala em Gênesis? Que teve que ser lançada Agar
para longe. Por quê? Porque Sara, que é a graça, tentou buscar a lei para gerar frutos. E hoje na igreja, a igreja na verdade foi chamada para andar na graça, para andar com Cristo, mas ela está buscando lei para tentar manter o povo santo, buscando lei para tentar manter o povo salvo, buscando lei para tentar manter o povo dar frutos. Você não pode ser, vai romper uma coisa e a outra. Você tem que botar a lei para fora. O povo não vai ser mais santo porque você prega a lei para ele. Isso não existe. Se não funciona com você, vai funcionar com os outros. A graça é que dá santidade para as pessoas. Tudo, a cura, ela é por meio da fé, a santidade é por meio da fé. Tudo é recebido por herança. Ninguém conquista essas coisas. Amém? Sinceramente, eu vou dizer para você que hoje se prega mérito para manter as pessoas com medo. Porque o medo faz com que as pessoas sejam manipuladas mais fácil. Isso só pode ser isso, porque não é possível que se continue a pregar medo na igreja, fazendo as pessoas servirem por medo, fazendo as pessoas ir na igreja por medo, fazendo as pessoas ler Bíblia por medo. Isso não gera amor. As pessoas se preocupam. Hoje eu percebo que os pregadores se preocupam com o povo pecar mais do que o próprio Deus se preocupa. Ah, não, porque a gente não pode pregar isso, senão o povo vai pecar. Mas você está tão preocupado com o pecado do povo? Ah, eu tenho que me preocupar com o povo. Faz o seguinte, pega o seu salário e divide com o povo. Porque você está tão preocupado com o povo, pergunta para quem está passando fome ali no meio, vai lá e faz uma bela de uma compra para a pessoa. Porque se você se preocupa com o povo não pecar, você deve se preocupar com o povo passar fome também. Que preocupação é essa? Ai, não, porque senão o povo vai pecar. Não, que preocupação é essa? Nossa, que grande preocupação. Então, paga as contas do povo também. Ah, para, né? Isso não existe. Não existe. O próprio Deus não está tão preocupado com isso. Ele está preocupado, na verdade, que você receba a graça e ele faça a obra em você. A Bíblia diz que é a graça quem vai apresentar você santo, inculpável e irrepreensível. Que é a graça quem vai mudar você. Não é a pregação da lei. Mas, irmãos, que vocês se mantenham no que eu estou falando, porque a lei tem feito você, não tem nenhuma coisa nem outra. Porque você rompe com a graça e rompe com a lei. Então é isso que está dizendo aqui. O odre velho com o vinho novo não fica numa coisa nem outra. É a pregação da mornidão. Tanto é que na igreja de Laodiceia, em Apocalipse, Jesus está lá de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele. Ou seja, a igreja está pregando e Jesus está do lado de fora. Por que Jesus está do lado de fora? Porque ele não é pregado. Não, aqui a gente prega de Jesus. Não, não, não. Você fala de Jesus, mas sobre a obra dele você não manifesta. Porque a obra dele é uma obra que foi dada ao povo gratuitamente. Não é pregado sobre Jesus. Jesus está fora. Ali você tem que ser isso, você tem que ser boa esposa, você tem que ser bom marido, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E isso é tudo jogado para a pessoa. A exaltação sobre a obra de Jesus não é feita. É tudo nos ombros da pessoa. Ele está pro lado de fora. Isso é fato. Ele está pro lado de fora. Então, essa é a última igreja. A situação da nossa igreja, da nossa igreja dos tempos de hoje, eu não estou falando de uma igreja não, eu estou falando de geral, falando praticamente do mundo inteiro. Raras que recebem realmente o evangelho da graça. A maioria é a igreja morna, mistura graça e lei. E não aceita a graça porque acha que o povo não vai ficar mais por baixo de manipulação, tá? Então essa é a verdade. Vamos lá. 9, versículo 22, diz assim: E Jesus voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aqui Jesus está falando isso para a mulher do fluxo de sangue. O que ele diz? A tua fé te salvou. Eu queria chamar atenção nisso para você. Se concentra na fé que você tem. Porque eu posso dizer assim para você: não, irmão, para você receber uma cura, você tem que orar de tal forma. Isso funcionou para mim. Mas, às vezes, aquilo que você sente de fazer é diferente. Eu já vi pessoas contando testemunho, por exemplo, que estava com dor de cabeça e sentiu de ficar de pé e dar 3 pulinhos. Eu não estou dizendo que tem que se fazer assim. Eu estou dizendo que, às vezes, o Espírito dá direção para você. Eu, por exemplo, eu acredito que a gente tem que determinar que nós somos justos e que já recebemos cura. Eu acredito que a gente tem que confessar a cura. Já sou curado pelas feridas de Jesus. Eu acredito nisso. Mas houve curas que eu recebi que eu não conseguia fazer isso. Eu não me vinha fé para fazer isso. Sabe o que me vinha fé? Para eu pedir. Eu peguei e pedi: Deus, por favor, me ajuda, me cura, porque eu não estou conseguindo determinar nada. E ele me curou. Então, você tem que se concentrar em fazer como você sente a fé em você. Às vezes você quer usar um modelo de uma oração ou de forma como te ensinaram para receber tal coisa. Não é que está errado, porque como te ensinaram, provavelmente é o que viveram. Mas às vezes você sente inspiração de fazer outra forma. É muito importante que a igreja aprenda a viver pelo Espírito, sendo inspirada pelo Espírito, né? Então, às vezes, o que ele falou aqui? A tua fé te salvou. Qual foi a fé da mulher? Tocar em Jesus. Aquela foi a fé dela, foi aquilo que foi inspirado para ela. Ela foi inspirada a tocar nele e ela recebeu. Então se concentra a fazer as coisas como a tua fé manifesta dentro de você. Presta atenção, porque o Espírito fala com você, tá?
Aí a gente vai para o capítulo 10, eu estou pegando os versículos mais polêmicos, ou os versículos que trazem edificação, ou aqueles que manifestam graça, tá bem? Se você tiver alguma pergunta dentro do Evangelho de Mateus, que é o que eu estou falando, você pode escrever para mim no Facebook e eu introduzo aqui no nosso estudo, se for pertinente a graça, tá, irmão? Se for só assunto que não edifica, eu já não vou falar, tá? Capítulo 10, versículo 8, diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. É muito importante você entender que esse de graça recebestes está no original escrito como Doravan, Dorean, que significa sem mérito. Quando Jesus falou isso, ele falou de graça recebestes, de graça dai. O que ele quis dizer aqui? Não é sobre pagamento, ele quis dizer sobre mérito. Ele falou, vocês receberam cura, libertação, não por mérito de vocês. Eu apareci na vida de vocês e dei a vocês aquilo que vocês não podiam ter por conquista própria. Portanto, façam o mesmo ao povo. Não exija do povo alguma coisa para ser curado. Não exija do povo que participem de campanha para receber tal coisa. Não exija das pessoas que elas deixem tal prática para conseguir uma cura. Não exijam isso. Porque o que eu dou para vocês, porque vocês não receberam por mérito, que eu dê para o povo aquilo que eles também não têm mérito. Não tente botar juízo na vida de uma pessoa, sendo que você não recebeu juízo. É isso que ele está falando aqui. Essa palavra, no grego original, dorean, desse recebestes, significa exatamente isso, sem mérito, tá bem? A gente faz para os outros sem mérito, porque nós recebemos sem mérito. As pessoas querem perdoar os outros, mas pastor, ela não merece que eu perdoe ela, mas você também não merecia ser perdoado por Deus. Então, dê perdão sem que os outros mereçam, porque você também não merecia o perdão em receber, tá? Nada com Deus é por mérito. Tudo que você ganha de Deus é por dádiva, é por presente. Deus não está à venda, tá bom? Vamos lá para o 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O versículo que é mal interpretado. Isso o Apocalipse diz muito, que perseverar até o fim será salvo. Presta atenção. Essa perseverança se trata da fé. O que perseverar até o fim. Porque se você ler um pouco antes, o verso 21, 20 e 19, ele está falando justamente sobre as pessoas que vão ser levadas quase à morte por causa do nome dele. E muitas pessoas, quando chegam à beira da morte, a gente não sofre perseguição, mas no Oriente se sofre muita perseguição, elas são tentadas a deixar a fé, a desistir de crer em Jesus. E ele falou, com toda perseguição, com tudo que vão tratar você mal, se você perseverar até o final com fé, você é salvo. Ou seja, simplesmente continuar crendo que Jesus é a verdade e que por ele você vai ser salvo. Continuar crendo. E eu vou te trazer até mais uma coisa aqui. Olha, Gálatas diz isso, a pessoa se converte pela fé, ela recebe uma chamada pela fé de Deus, e aí daqui a pouco ela entra na igreja e começa a continuar a caminhada de fé dela pela força do braço. Desistiu da fé. Se você foi chamado pela fé, você estava no mundo daquele jeito, e Deus te chamou pela fé, por que agora você entrou na igreja e acha que pela confiança na sua carne é que você vai conseguir as coisas? Você não veio por fé? Então fica com fé até o final. Entendeu? Crê que Deus é que salva você. Mesmo que você tenha falhas, é Ele que vai fazer esse trabalho. Tá? Fica confiante nisso. Ele não estou dizendo que Ele vai te aperfeiçoar para depois te salvar. Salvo você já é. Mas é Ele quem dá conta da sua vida, tá bom? Vamos aqui no versículo, inclusive tem uma referência em Hebreus 4, verso 2 e 3, fala sobre isso. Fala sobre o povo judeu no deserto ter perdido a promessa por causa de incredulidade. E ele diz assim, a gente que fica com a fé, a gente entra no descanso de Deus. Eles se tornaram incrédulos, perderam a promessa. Então, perder a promessa de Deus, perseverar até o final, está ligado à fé. Não, eu vou ser santinho até o final. Gente, então ninguém foi salvo até hoje que eu conheci. Então, só se vai nascer uma classe nova de salvo. Porque todo mundo que morreu até hoje, mas no último minuto, que no último minuto? Para com isso. Acha que perdão de Deus vem porque você pediu perdão? Quem é você? Perdão de Deus vem por causa da morte de Jesus. Gente, para dar perdão, precisa de sangue derramado. O pecado ele não se sacia só com um pedidinho de perdão. Pecado tem que haver sangue, porque pecado gera morte. Para tirar a morte tem que haver vida. E o sangue é a vida. Acha que deu certo só porque pediu perdão? Isso não existe. Vamos lá para o 10, versículo 38.
No verso 38 agora, diz assim, a gente está terminando. Diz assim, esse aqui é demais. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Que gostam de usar esse versículo, né? Vamos lá que eu vou acabar com essa teoria agora. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha lá. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, né? Quem não toma a sua cruz não é digno de mim. É isso aí, temos que tomar nossa cruz, temos que nos esforçar. Gente, sabe o que é cruz? Sabe quem vai para a cruz? Por que vai para a cruz? A Bíblia diz, maldito todo aquele que é colocado no madeiro. Quem vai para a cruz é porque é pecador. É porque é maldito, é porque se exilar. Jesus foi para lá no meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Mas ele ressuscitou porque não era justo ele morrer. Porque o pecado não era dele. Ele morreu por causa de mim. Agora, quando ele fala aqui sobre tomar a sua cruz, é justamente você assumir a posição de digno de cruz. Você é digno de cruz. Essas pessoas que não recebem o Evangelho da Graça, elas não tomaram a cruz. Por quê? Porque elas continuam tentando achar a vida delas. Não, eu vou conseguir me salvar. Eu vou praticar todos os mandamentos, ser santinho até o final e vou me salvar. Você está tentando achar a sua vida, você não pegou a tua cruz ainda. Porque quando você carrega a sua cruz, você assume a tua posição de merecedor de ser crucificado. Não, carregar a cruz, como diz aí, é renúncia. É renúncia. É renúncia de quem você é. De quem você acha que pode ser para conquistar as coisas. É renunciar. É você realmente entender que você é pecador. Eu era, né? Agora eu sou justa. Mas que eu era pecadora e tinha necessidade de ser salva. Eu realmente tenho que me colocar na cruz. Ser digna disso. E as pessoas que não carregaram sua cruz são as pessoas que não entenderam isso. E a maioria das pessoas pega e fala assim, não, carregar a cruz é exercer ministério. Que ministério, irmãos? Cruz não é para quem faz ministério, cruz é para quem é pecador, é para quem merece. Tinha os 2 ladrões lá na cruz, é para quem cometeu o crime, cruz é para quem vai ser condenado. Que cruz não é para ministério nenhum? Mas cruz não é renúncia, mas não é esse tipo de renúncia. Jesus sofreu uma renúncia na cruz, porque ele teve que assumir a posição de pecador que ele não tinha. Agora, a renúncia que eu tenho que fazer é deixar de confiar na minha vida, querer achar forças em mim para cumprir o mandamento e carregar uma cruz e ir atrás de Jesus. O que significa? Senhor, eu realmente mereço a cruz, mas eu vou atrás do Senhor, porque o Senhor é meu Salvador. Isso é tomar a cruz. Vamos interpretar as coisas direito. Eu fico me perguntando se as pessoas sabem ler. É mais uma coisa óbvia, né? Então, vamos entender isso, gente. Carregar a cruz, tomar a sua cruz, não é renunciar às coisas da carne. Quem é você para renunciar às coisas da carne? Se Jesus não viesse te salvar, você nunca se livraria da carne. Vamos tomar cuidado, gente. A gente não é como Jesus. Jesus é homem perfeito, é só ele cumpriu a lei, por isso que ele é exaltado. Ele é digno. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem adorar e louvar Jesus se elas não sabem o que Jesus fizeram por elas, né? Jesus tomou o nosso lugar na cruz, mas eu assumo a minha cruz. Eu realmente era pecador e necessitava de salvação, tá? Os fariseus jamais tomariam sua cruz. Jamais. Por quê? Porque eles eram justiça própria. Imagina, a gente cumpre o mandamento, a gente consegue. Eles não receberam Jesus. Fala para o fariseu tomar a cruz. Não tomava nada. Que cruz? Eles não mereciam a cruz. Para eles não mereciam a cruz. Para eles não mereciam a cruz. Quem assume isso é quem assume a necessidade de ser salvo, tá bem? Cai a tese aí da fazer a obra. Vamos lá. 11, versículo 11. Estamos terminando. 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ai que lindo, gente, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você pensa, gente, que é isso? O menor no reino dos céus é maior do que ele. Gente, a Bíblia fala que Jesus, em Hebreus, foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele é Deus, mas ele assumiu forma de homem. Agora eu tô falando de estatura. Porque tudo no reino dos céus é grande, né? Até quando se fala de anjos, fala de grande estatura, né? E a Bíblia fala o menor no reino dos céus, porque menor, tanto literalmente como estatura, como o homem, porque no reino dos céus não havia um homem. Agora há um homem numa posição de excelência, né? Porque Jesus, uma das maiores renúncias de Jesus foi se tornar homem. Pensa comigo, ele era Deus. A Bíblia fala que ele tinha a forma de Deus, mas ele se humilhou tomando a forma de um homem. Oi, os homens querem ser alguém. A Bíblia diz que ele se humilhou tomando forma de homem. Então hoje no céu há um homem. Ele é Deus, mas 100% homem. Alguém da nossa categoria com a posição de excelência. Então o menor no reino dos céus, ou seja, aquele que tem a forma de um homem, que é a forma de humilhação que a Bíblia fala, é o maior
é maior do que João Batista. Então, ele diz que nenhum profeta foi maior, só aquele que é menor no reino dos céus, que é o próprio Jesus. Agora, como eu estou dizendo, não é menor em consideração a divindade dele de jeito nenhum. É menor segundo a forma de um homem, porque ele se tornou um homem dentro do reino dos céus para defender os homens. Tá bem? Lindo, né? E terminando aqui, capítulo 11, verso 28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim os que estão sobrecarregados, os que estão cansados, é pregado que você que está sofrendo dentro de casa, não tem nada a ver com isso. Quando ele falou, vinde a mim os que estão sobrecarregados e cansados, com o fardo da lei, porque, irmãos, como cansa você receber pregação de que você tem que ser perfeito, de você tem que orar, de você tem que ler Bíblia. Isso é uma delícia, eu amo fazer isso, eu passo horas fazendo isso, mas porque eu tenho prazer, isso é fruto da minha comunhão com Deus, não é por obrigação não. Quando começa a ficar pesado e o povo, mas eu preciso disso, eu tenho que praticar direito, mas eu preciso daquilo, eu tenho que praticar direito, a lei começou a se tornar um fardo na vida do homem, e você pode ver, talvez se você acha que o evangelho é chato, se ir para a igreja para você é pesado, se o ministério tem sido difícil para você, você não percebeu que é porque você está na aliança velha? Você não recebeu a graça de Deus ainda? Porque quando a graça vem, irmão, tudo fica tão leve. Eu sei porque eu já servi ministério debaixo da lei, é horrível, tudo que você não quer chega no dia do culto, que horror. Mas quando você recebe a graça, meu Deus, a graça transforma você de tal maneira, ela faz com que você esteja tão em Cristo, que você faz as coisas naturalmente, elas fluem. Eu tô falando aqui fluindo, isso não foi difícil para mim, não foi difícil falar, porque a graça falou por mim. Paulo diz que trabalhou mais que todos os apóstolos, só que ele termina dizendo, contudo não eu, mas a graça que está em mim. Tudo que Paulo fazia, ele falou, as minhas prisões não são pesadas para mim. Por quê? Porque a graça estava sobre ele, até ir para a prisão se tornava prazeroso. Enquanto você está debaixo da lei, tudo é horrível, ir para a igreja é horrível, fazer tudo é pesado. Se você está assim, é porque você está na velha aliança, você não tem noção de como é a nova ainda. Jesus livrou você do fardo, da sobrecarga, ele falou, meu jugo é leve e suave, você vai gostar de pregar, você vai gostar. Eu sei que está cheio de pastor de saco cheio de pregar, essa é a verdade, porque você está na lei. Quando você recebe a graça, o jugo de Jesus, você prega com satisfação, você atende as pessoas com satisfação, você não olha para o telemóvel e fala, tem que atender essa irmã. Não, é gostoso, é bom, porque a graça está em você. Troca de aliança, recebe a nova aliança da graça, que não é pela força do homem, mas é pela fé em Jesus Cristo. Esse foi o estudo de Mateus até o capítulo 8. Espero que você esteja aproveitando. A gente volta no próximo programa com a continuação do livro de Mateus. Receba a graça de Deus. Até a próxima!